pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais um Maratonei! Hoje a gente tá aqui pra falar da quarta e infelizmente última temporada de Castlevania. Mas antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou da temporada de Castlevania, lembrando que esse vídeo terá spoilers. Se inscreva no canal se você não é inscrito pra acompanhar nosso conteúdo. E se você quiser ser nosso apoiador e participar das nossas sessões de sábado de cinema e do nosso grupo de WhatsApp, pode ser pelo apoia.se/canalsidequest, se tornando um membro aqui do clube de canais ou se tornando um sub lá no nosso twitch.tv/sidequestlive, onde fazemos live todo domingo às 8h30 da noite. E esse final de semana nós vamos ver Army of the Dead, o novo filme de Zack Snyder. Eu fiquei surpreso porque eu não sabia, e eu fiquei muito triste quando eu descobri isso na metade da temporada, que era a última temporada. Mas aparentemente a Netflix não é que cancelou a série, ela meio que vai fazer um spin-off agora, parece que no futuro, então encerrou essa parte da história. Negócio no meu olho aqui. Tem um negócio no teu olho. Saiu? Saiu. Dito isso, eu fico surpreso como essa se tornou, acho que a melhor produção de uma adaptação de videogame até hoje. Eu já tinha dito isso nas outras temporadas, mas agora acho que se confirmou. Eu fico feliz que ela não ficou se estendendo indefinidamente até o fim dos tempos, até ela ficar insuportável. E eu fico muito feliz que praticamente todos os personagens tiveram fechamentos praticamente perfeitos para os seus arcos. Essa foi a melhor temporada, acredito eu também. Eu gostei muito da terceira, eu gostei mais da terceira, eu acho, por causa do arco do Isaac. Exatamente, e foi esse o ponto também. Mas eu gostei bastante também do Trevor e dos outros, porque a luta deles lá naquela catedral e tal foi interessante. Mas essa eu gostei mais porque ela conseguiu mesclar mais as partes de filosofia, que ela tem muito, e as partes de conversa fiada com ação muito boa e de extrema qualidade. Praticamente todos os episódios têm uma luta marcante e interessante. O primeiro episódio tem a luta os cortes entre as lutas deles, ali mostrando o que aconteceu com eles nas últimas 6 semanas. O terceiro episódio tem lutas do Isaac, tem lutas dos outros personagens e tal. Aquela luta do Isaac invadindo o castelo é a melhor. Então aí tudo bem que, tipo, eles querem eles queriam que a invasão ao castelo do Drácula fosse o ápice, mas... Drácula não, do Alucard agora. É dele o castelo. Mas o Isaac invadindo o castelo da Carmilla foi impecável. Foi impecável. Mas assim, ó, eu ainda achei... eu gostei muito dela. Eu acho que foi um dos melhores momentos animados de luta dos últimos anos que eu vi, porque a luta dela com ele foi absurda de incrível. Tudo naquela luta é impecável, sabe? A resolução, a forma como eles brigam, porque é muito interessante que ela é uma vampira extremamente ágil, extremamente forte, extremamente experiente, e ele é um humano, mas ele usa... A forma como ele luta de usar os minions dele pra tomar os golpes por ele e pra atacar também, né? Em alguns momentos eles atacam e ferem ela. E como ele explorou as brechas dela, mesmo ela sendo extremamente rápida, ele conseguiu explorar as brechas dela para dar os golpes fatais. E aquilo ali foi muito legal, porque é uma luta muito bem coreografada. E uma coisa que eu gosto nas lutas de Castlevania, nenhuma delas, elas não são repetitivas, porque elas sempre têm algo de diferente. Exato, a Sypha sempre tem um poder diferente que ela usa nas lutas. Tu pensa assim, não, ela usou aquele disco no começo, ela nunca mais usou aquele disco. Tu não vê ela usando. Tu vê ela usando algumas estacas, mas ela sempre usa de uma forma diferente. E as coreografias também são muito criativas, porque tu não fica naquela mesmice de soco, chute, pontapé e takes e etc. de Kung Fu. É sempre algo diferente. Mas eu acho que a última luta e a última cena dos últimos episódios ali, aquele grande enfrentamento do final, eu achei que foi muito, muito bom, porque daí foi toda aquela coisa de fazer o payoff de toda a construção, que é ver esses personagens lutando juntos de novo pela uma última vez. Eu só queria que eles tivessem usado o tema original de Castlevania naquele momento, porque merecia. Eu queria que o Trevor tivesse morrido.
De verdade. Eu também queria. Eu acho que seria mais impactante. Também. Do que ele se salvar magicamente. Aquele Porque daí a gente já teve o Drácula e a Lisa salvos magicamente. Também. Que nem eles sabem como. Então, Sim. tipo, não foi tão doce a gente ver eles estando juntos e tendo tempo. Quando aconteceu a mesma coisa com o Trevor e a Sypha 2 minutos antes, sabe? Que eu acho só que o problema ali é que no lore da história... É que assim, ó, como a série é bastante fiel até ao lore da história. Então, eu acho que eles não queriam também estragar aquilo que o jogo criou. Tá? Tem esse ponto. Então, eu acho que talvez por isso. Mas eu tava achando muito bom o fato da Sypha ter ficado sozinha. E ele já tem uma comunidade pra abraçar a criança. E que a comunidade ia chamar Belmont e foi legal tal, sabe? Ali, E daí isso foi arruinado pela volta do Trevor. Eu não acho que foi um final... Não acho que foi assim, tipo, nossa, acabou com a série. Não, mas é que não acabou com a série. Arruinou a ideia toda, sabe? Eu acho que a ideia de, tipo, da mudança do Alucard. Porque isso é parte, Sim. tipo... É o clímax da mudança do Alucard nessa temporada. Exatamente. Sabe? Então, tipo, meio que... Deixou um pouquinho a desejar esse momento aí. Foi... Uma coisa que eu gostei, pelo menos, e aqui até vem em relação ao plot twist final, porque tem um setup lá no comecinho, dizendo, morte, não sei o quê, kkk, e aí tu esquece. A gente esqueceu, em 2 dias assistindo eu esqueci. Porque quando chegou no final e se revelou que o cara era a morte mesmo, o vampiro era a morte mesmo, e tava planejando tudo desde o começo, eu achei genial. Pra mim foi ótimo, porque foi um bom setup com um ótimo payoff e que me pegou desprevenido. Assim como boa parte dos reviravoltas ali. Sim, e eu achei que, tipo... Tá, mas ele não tinha dito que essa não era a aparência da morte? Não, ele não tinha dito. Ele tinha dito assim, que tipo... eles viram a morte. É porque ele não é a morte. Ele não é a morte. Sim, pois é. Ele é um espírito que e daí se ele finge que é a morte. Ele era igual àquela estátua. Isso. E ele tinha dito que aquela não era a aparência da morte. Exatamente. Aí quando ele disse que ele era a morte, eu disse, não, mas ele disse que essa não é a aparência da morte. Sim, é porque ele tava fingindo, né? Sim. Muito daí bom. eu fiquei muito confusa. Não, mas é isso. E a luta final dele com a morte também achei muito legal, porque é muito boss de videogame. Inclusive, ele fala brincando assim, até que esse foi um jogo bem legal, não sei o que. Bom jogo. Pois foi um bom jogo. Mas foi legal a luta dos dois ali, e bem épica, como deveria ser numa luta de boss final. O que é uma coisa boa, porque assim, normalmente quando uma série... E agora eu vou lembrar do Mortal Kombat, infelizmente. Mas normalmente quando um filme adaptado de videogame tenta ser... tenta fazer uma adaptação, eles normalmente tentam ser mais videogame do que filme, e como história, então acaba cagando demais, porque tipo assim, aí tu fica tentando agradar todo mundo, tu fica tentando agradar os fãs, tu tenta fazer referenciazinha e tu não escreve uma história decente. Graças a Deus que a Castlevania não foi isso, que a Castlevania sempre privilegiou a história, privilegiou os personagens, e incrivelmente os personagens secundários são muito melhores que os protagonistas, porque toda vez que ia pro Isaac eu achava que era muito mais interessante, já vamos falar disso. Mas eu fiquei muito feliz por isso. Tipo assim, quando teve aquele momento videogame no final, eu disse assim, ok, pode ter agora, é só uma luta. Apesar de que eu também teria preferido que fosse o Saint-Germain, ele tivesse virado um pau no cu mesmo. Ele não tivesse sendo manipulado por alguém. Sabe? Também. Tava interessante ele pau no cu. Porque a gente nos faltou um vilão humano na história. Se tu parar pra pensar, o Saint-Germain seria o vilão humano da história. Mas na real, tipo, começou com a vilania da humanidade, né? Isso, agora tinha que ir direto por pros matar demônios. Liz até peixe, daí a vez os demônios seriam os vilões. Mas, e daí o Saint-Germain ter meio que tido o arco de redenção dele, entre aspas, salvando o Trevor. Você chega a ser um arco de redenção. Mas eu, tipo, não foi uma coisa vista. Foi uma coisa que o Trevor teve que nos dizer. E isso também eu tenho um problema com isso. Teve que nos dizer o que ele se... Que foi o Saint-Germain. Eu acho que talvez o Saint-Germain fez uma coisa que eles estavam morrendo. Ele abriu. Esse não ficou claro. Porque ele já tinha morrido aquela hora que a gente viu. A gente viu ele vendo a mulher dele morrendo e ele perdendo. Eu achei interessante a ideia dele começar a se perverter ali na metade do caminho por causa dessa obsessão dele. Eu fiquei chateado, mas ao mesmo tempo achei interessante a mudança dele como personagem. Fora esses problemas aí, eu acho que também a trinca, que eu digo, o Trevor, a Sypha e o Alucard tiveram plots meio sem graça nessa temporada. Eu achei também. Eu achei que, tipo, o Trevor e a Sypha tiveram um começo tão... Sabe? Tipo, intenso. E aí eles só ficaram numa cidade, até ficar nessa cidade era o lugar onde eles tinham que estar.
E nunca deu nada a entender que ela tava grávida, apesar de eu achar que ela tava grávida desde o começo, mas nunca ficou claro que ela tava grávida Nunca. também. Eu não achei isso muito E todo aquele plot da corte, da corte escondida e dos reis Isso. mortos, e daí tipo, não foi muito sabe, legal. tipo, eles não estavam nem tentando. Eu achei que eles tinham ficado ali parados pra eles tentarem entender quem tava tentando ressuscitar o Drácula e por quê. Sim. E também. não foi isso que eles fizeram. Não foi. Sabe, foi, ela gente. resolveu ajudar a população e gritar com a guria porque ela não tava ajudando a população. E daí lutar verdade. contra eles e estar no lugar certo na hora certa. Pra poder ir pro castelo do Alucard. E da mesma forma, o Alucard também não foi lá um plot muito interessante, foi mais assim, ele... Depois, eu acho que na última temporada o plot foi mais interessante, porque teve aquela traição dele, sabe? Teve aqueles momentos assim que foram mais ruins pra ele. Ele se abriu e foi traído, então eu achei que ele seria um pouquinho mais reticente. Exato. Em ajudar as pessoas e principalmente em receber as pessoas no castelo dele. Foi muito fácil convencer. Foi muito... Ele não teve que ser mais convencido do que um homem morto num cavalo. Sim, sabe? verdade. Então, tipo... Mas, em compensação, acho que a melhor parte da história foi, de novo, o núcleo do Isaac, do Hector, e da Carmilla, e das vampiras. Foi. Todos os personagens ali tiveram ótimos arcos e ótimos fechamentos. O Hector não teve tanto, porque ele já teve na última temporada, mas ele teve uma parte muito legal da relação dele com a... esqueci o nome. Lenore. Com a Lenore. Foi muito legal ver os dois agora, tipo, meio que tendo uma espécie de relacionamento, apesar de ela ter escravizado ele, ter feito ele de gato e sapato na última vez. Ter visto como ele planejou e organizou tudo com os outros pra libertar o Drácula e ao mesmo tempo fuder com a Carmilla. E como ele também tava em busca de redenção em relação ao Isaac. E como o Isaac, aí vem o melhor momento, porque esse é o melhor personagem dessa temporada, como o Isaac decidiu e parou com a carnificina e começou a pensar. Começou a pensar, tipo, eu posso viver, eu posso sair dessa escravidão mental que eu fui colocar a minha vida inteira e viver. E a forma como ele dialoga com isso, a forma como ele filosofa, como ele pensa isso, foi muito bom, muito gostoso. É aquele tipo de momento, a momento que ele tá conversando com o Minion dizendo por que a gente não tá matando, por que a gente não tá... Aquele momento ali. Take a berry. Mas, tipo assim, foi um momento melhor do que muita luta, foi um momento muito melhor do que muita interação com outros personagens, com e ele conversando com o Hector também, e o Hector achando que a redenção dele seria trazer o Drácula de volta, e o Isaac dizendo que não, que eles estavam sendo manipulados esse tempo todo, porque sendo ditos que fora disso eles não teriam vida. Não teriam vida, não teriam futuro, e agora vivem eles no eterno agora, né? Ficam presos sempre no agora. Nossa, achei muito boa essa conversa deles. E ao mesmo tempo tem o paralelo entre a Carmilla tá se tornando obcecada pelo poder. E aí a própria Lenore fala, tipo, aquela ideia de poder projetado. E ela vai e filosofa muito sobre isso, sobre essa questão de como o poder te consome, como o poder te suga, tudo é um parasita que vive dentro de ti. Se vale a pena, eu acho que as conversas da Striga com essa é a que eu não lembro o nome. O nome dela é Mo alguma coisa. Não lembro também. As conversas dela são ótimas também. muito sobre isso, sabe? Tipo, isso faz sentido? Isso vale a pena? Vale a pena a gente sempre... Porque quanto mais poder a gente tem, mais a gente vai ter que fazer isso. E a gente vai ter que lutar pro resto da nossa vida pra manter o que a gente tem. Exatamente. E é aquela coisa assim, tipo, que ela só queria um lugar seguro pra elas viverem. Mas aí, de repente, talvez dessa essência vampira dela, que eles até falam que é como se fosse um vampiro, o poder, que ele só precisa se alimentar. E essa coisa dela de tipo assim, eu nunca vou ter um lugar seguro, então eu preciso sempre expandir, eu nunca vou conseguir ficar tranquila até que eu tenha poder sobre tudo. E também a questão do sexismo, né? Porque o que a Carmilla fala é que, tipo, bastante. Os homens velhos tiraram as coisas de mim e agora eu vou tirar as coisas dos homens velhos. Só que como isso também corrompeu ela ao longo do tempo, fez ela perder a noção da realidade e perder o contato com as pessoas que ela amava e que amavam ela. Mas eu gostei muito da conversa da Striga também, achei que foram... E aí que eu fico surpreso, porque essa é uma série que consegue desenvolver muito bem personagens femininos. Porque a Carmilla não teve tanto foco nessa temporada, mas o pouco foco que ela teve foi muito bom, a Lenore teve um foco muito bom, e elas duas tiveram focos muito bons. Então, assim, eu gostei como foi desenvolvida essas personagens em relação a delas com o próprio Isaac, com o próprio Hector. E o fim que levou, porque, tipo assim, nem mesmo ela sendo má, mesmo ela fazendo um monte de coisa errada, as duas ali que lutaram, viram quando ela luta contra os camponeses, e ela vê assim, tipo, cara, eles estavam com medo de não lutar.
e de deixar perder tudo por causa disso. Então, tipo, ela reconheceu a honra na morte deles e viu eles como pessoas, não como Alimento. gado, que nem elas viam Elas inicialmente. chamam ele muito de gado. E elas decidiram, não, a gente não precisa disso, vamos embora e vamos viver nós duas. E eu achei que foi ótimo, perfeito, ótimo. Eu não quero ver essas pessoas morrerem mesmo. A gente não precisa ver eles morrer. A gente não precisa ver durante uma conversa do Isaac com o Hector, um esfaqueando o outro. Então, tipo, quando os dois conversam, eles dizem, não vou te matar e tal. É tipo, tão não é anticlimático, mas é anti-expectativa. Quebrou minha expectativa ali de uma forma extremamente positiva. E aí, obviamente, tem a luta do Hector, do Isaac com a Carmilla, que foi absurdamente linda. Mas eu gostei como esses dois tiveram ótimos fechamentos, assim. É porque a realização do Isaac de que existe mais na vida do que ser servo do Drácula meio que apagou a vingança, ou a sede de vingança contra o Hector. Exatamente. Ele notou que o Hector libertou ele. Sim. Não tirou uma coisa dele. É. Isso foi muito massa. Muito e o bom. Hector notou isso também, eu acho. É. E aí é legal como esses personagens meio que roubaram, assim, um pouco do foco. Roubaram totalmente o foco. Porque a gente teve todo o desenvolvimento do Trevor, da Sypha e do Alucard no começo. É. Sabe? E daí, desde que o Drácula morreu, o foco passou pra outros personagens. Exatamente. E bom, porque ótimo. Foi feito de maneira impecável. A terceira temporada de Castlevania é maravilhosa. É. Justamente por causa disso. Aquela batalha do Isaac no final contra o Mago da Torre foi absurdamente épica. Mas eu tenho que dizer assim, eu gostei muito dessa temporada, eu acho que foi um bom fechamento. Eu gostei muito da luta final ali dos três principais. Gostei que foi muito bem coreografada também, gostei muito bem feita. Não teve tanto impacto emocional pra mim como teve a luta do Isaac e o outro núcleo, mas eu gostei bastante, eu acho que foi digno pra eles, deu um ponto final pra história. Uhum. E agora nós vamos ver o que vai acontecer. Porque parece que vai ter um spin-off, vai se passar no futuro, como eu comentei. Mas eu não sei se esse spin-off vai pra algum... De que forma que ele vai abordar, se ele vai pegar Vai pegar algumas pontas soltas, provavelmente aquela história do livro do Hector também, que foi falado, que eu acho que é interessante. Mas o que eu queria ver, e eu acho que essa temporada me abriu os olhos, era que eu queria ver o Warren Ellis, pode ser justamente porque ele é o escritor, mas esse produtor que é responsável por isso, que vai fazer o Devil May Cry agora, eu queria que ele trabalhasse em Metroid, eu comentei pra Maria, porque eu acho que a Samus e aquele ambiente sombrio e opressor das histórias do Metroid, a gente teria uma personagem feminina muito boa pra trabalhar, e eu acho que ele conseguiria trabalhar muito bem as motivações dela por trás disso, os inimigos dela, os piratas espaciais, todos os inimigos que ela tem, e ao mesmo tempo fazer esse clima sombrio da Samus e do Metroid brilhar muito assim na questão da animação. Bem na animação estilo Castlevania, assim, porque eu queria ver mais animações desse tipo de séries que a gente gosta, ou que são clássicas dos videogames, porque a gente viu que ele sabe trabalhar com isso, né? E esse é um estúdio muito competente. Uma pena que tá terminando aqui. Talvez a Netflix ainda decida voltar atrás e fazer uma quinta temporada. Não, vai estragar tudo. Eu também acho. Terminou perfeito. O fim foi perfeito. A gente teve todo o desenvolvimento de personagens, sabe? A Esqueci mudança de comentar deles, também. Questão do Drácula, porque, tipo assim, eu gostei que, tipo assim, o tempo todo, desde que ele morreu, a gente tá nessa expectativa que ele vai voltar. Porque nos jogos ele sempre volta. E ele nunca voltou. E eu gostei disso. Que, tipo, quando ele voltou, tipo, da forma mais absurda possível, que a morte queria que ele voltasse, de uma tortura eterna pra ele, eles conseguiram impedir, e aí no final ele teve um final... eles finalmente vamos começar do zero. Eles não vão precisar passar a vida inteira, a morte inteira torturados no inferno. Eles vão poder ter a vida que eles queriam ter. Que eles não puderam ter, porque foi roubado deles pelos humanos e pela igreja. Que foi o que fez a gente gostar do Drácula no começo. Exatamente, era por isso que ele era um personagem tão interessante. Exatamente. Foi bom ver ele ganhar um final feliz também, apesar de que eu achar que todos os finais foram muito felizinhos. Também. Pra um mundo tão sombrio e nojento. Mas anyways... mas... Céu de menos. A viagem foi sensacional. Exatamente. Acho que um pouquinho de felicidade no final, um pouquinho de esperança no final não faz mal. Até porque a história do Castlevania em geral é muito pau no cu, assim. Então, pelo menos deu uma aliviada ali. E é isso. É isso então, gente. Essa foi a nossa review da quarta e última temporada de Castlevania, a série de animação original da Netflix, que está chegando nesta quinta, dia 14 de maio. Como sempre... 13. Nessa quinta, 13 de maio.
Como sempre, não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou da temporada, se inscrever no canal se não é inscrito para acompanhar os nossos conteúdos, e se quiser ser nosso apoiador, que nem a Débora de Oliveira Bastos, e participar das nossas sessões de sábado de cinema, que essa semana vai ser Army of the Dead do Zack Snyder, e do nosso grupo de WhatsApp, pode ser pelo apoia.se/canal-SideQuest, pode ser se tornando membro aqui do clube de canais, ou se tornando um sub lá no twitch.tv/SideQuestLive, onde fazemos lives todos os domingos, a partir das 8h30, seguido de Watch Party de The Nevers abertos pra todo mundo, tá bom? Até a próxima!